Oi, pessoal. Tópico 30, planaridade de grafos. Tá? Então, vamos tentar entender aqui do que se trata o assunto, relembrando algo que foi dito lá no começo do curso, né, que era uma distinção que a gente tinha que fazer entre o que é o grafo, né, que é um par de conjuntos, do que é o desenho do grafo, né, que era algo informal que a gente fazia, né, em diagramas como desse exemplo aqui, né, vértices, arestas aqui, que ajudava a gente a entender o grafo em particular que a gente estava trabalhando, né, mas não era um objeto matemático o desenho, né, o desenho do grafo não era um objeto matemático. Entretanto, né, em alguns assuntos, a gente pode querer entender o grafo enquanto um objeto geométrico. Tá? Então, né, eu posso querer imaginar que esse grafo aqui, por exemplo, ele tem esses vértices como sendo pontos no plano. Né? Eu posso desenhar aqui o eixo x, né, o eixo y, né, esse aqui é o x, esse aqui é o y, e imaginar que o vértice 1 aqui, por exemplo, né, ele está nessa coordenada aqui, né, xy, o vértice 3 aqui está nessa outra coordenada. Né? Eu posso imaginar que meu grafo consiste desses, né, desses objetos geométricos. Né? Os vértices seriam pontos em R2, tá? E as arestas, né, seriam... A gente não vai se preocupar aqui tanto com o que é o termo técnico, né, o matemático aqui do que se tratam as arestas, né, enquanto objeto geométrico, mas eles são curvas no plano. Esse é o termo, é curva contínua. Esse é o termo matemático que se usa para definir algo que a gente enxerga aqui como sendo uma aresta. Aqui, né? Apesar de elas serem retas aqui, né, o termo que a gente usa é curvas no plano. Tá? Então, e a ideia aqui por trás, né, do assunto, como o nome já indica, né, planaridade de grafos, é que a gente quer fazer a seguinte pergunta. Dado um grafo, né, a gente pega o objeto combinatório, par de conjuntos lá, e a pergunta que eu quero fazer é, eu consigo desenhar esse grafo no plano sem ter interseção de arestas? Tá? Então, por exemplo, esse grafo aqui eu consegui desenhar no plano sem que nenhum par de arestas tivesse interseção. Tá? Eu poderia ter desenhado esse grafo aqui, né, fazendo com que com que houvesse interseções de arestas? Sim. Imagine se eu pego esse vértice 8 aqui e puxo ele para dentro, aqui, ponho ele, por exemplo, nessa parte interior aqui do triângulo 5, 2, 7 aqui, né? Eu colocasse o vértice 8 aqui, né? Aí você ia ver que apareceu um monte de cruzamento de arestas, né? Então eu poderia ter desenhado esse mesmo grafo com cruzamento de arestas. Mas o ponto é que esse grafo eu consigo desenhar ele sem cruzar arestas. Tá? Alguns grafos, tá? Para alguns grafos isso não é possível. Tá? Um exemplo clássico é o K5, tá? O gráfico completo com 5 vértices. O K5, você pode tentar do jeito que você quiser, você pode tentar à vontade aí, que você não vai conseguir desenhar ele no plano sem que tenha cruzamento de arestas. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é formalizar isso agora. Tá? Então, né, e para isso a gente vai ter que formalizar, né, para que a gente possa formalizar o que é um grafo ser planar ou não ser planar, a gente precisa formalizar o que é o desenho de um grafo. Então, formalmente, né, dado um grafo G, né, o que é o desenho do grafo G? Né? E às vezes a gente chama isso de imersão do grafo no plano. Tá? Então, o desenho de um grafo também é um grafo. Tá? Pode parecer meio estranho aqui, mas vai fazer sentido. Então, dado um grafo G, o desenho de um grafo é um outro grafo, que ele é isomorfo a G. Tá? Só que quem são os vértices e arestas desse desenho do grafo, né? Desse outro grafo, que a gente chama de desenho do grafo? Bem, os vértices são pontos de R2, né? Que é o que eu estava fazendo alusão aqui, né? E as arestas são curvas contínuas, sem autointerseção, ligando as pontas. Tá? Então, né, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para formalizar isso bem direitinho, em termos geométricos aqui, mas a gente não vai se preocupar tanto com geometria. Então, a gente não precisa se preocupar realmente em definir exatamente certinho o que é objeto geométrico, curvas contínuas aqui, o que eu quero dizer com não tem autointerseção, exceto as pontas, esse tipo de coisa. Tá? Mas, por enquanto, vamos pensar de maneira um pouquinho intuitiva aqui, mas já indo em direção a algo um pouquinho mais formal, que é pontos no R2 e essas curvas contínuas no R2. Tá? Então esse é o desenho do grafo. Aí eu digo que o desenho do grafo é planar, se as suas arestas interceptam somente nos vértices que tem em comum. Esse aqui é um caso de um desenho planar do grafo. Eu coloquei
o desenho do grafo, de maneira que tem interseção entre as arestas? Tem. Por exemplo, a aresta 4, 5 com a 5, 7 tem a interseção exatamente no ponto correspondente ao vértice 5. Né? Se eu pegar a coordenada cartesiana aqui, deixa eu desenhar os eixos aqui de novo. Né? Esse ponto 5 tem uma certa coordenada aqui, né? E essa curva 4, 5, ela termina nesse ponto aqui, nessa coordenada, e a curva 7 e 5 também aqui. Né? Então elas têm uma interseção naquele ponto. Mas é a única interseção que ocorre. Tá? Então, né, isso acontece para todas as arestas. Aí. Então esse é um desenho planar. Tá? Aí eu digo que um grafo é planar, né, se ele admite um desenho planar. Esse grafo aqui, né, desse desenho aqui, ele é um grafo planar, porque ele admite um desenho planar. Né? Alguns grafos não admitem desenhos planares, como é o caso do K5, por exemplo. Seguindo em frente aqui então, eu vou definir aqui o que é uma face de um desenho planar de um grafo. Tá? Então, para poder falar de face, primeiro eu tenho que falar de um desenho. Eu não posso falar de uma face de um grafo. Tá? Eu tenho que falar da face de um desenho planar de um grafo. Tá? Então eu tenho um grafo, aí eu posso fazer um desenho do grafo, né? E esse desenho pode não ser planar. Se ele for planar, aí eu posso falar de face. Tá? Então, a face de um desenho planar de G, ou seja, um grafo que não é planar, não faz sentido falar em face. Tá? Uma face de um desenho planar de G é uma região conexa de R2 delimitada pelas arestas de G. Tá? Então deixa eu voltar aqui no slide anterior para a gente entender. Olhar o vértice 2, 5 e 7 aqui, né? Uma face desse grafo, essa região aqui, do espaço aqui, do plano R2, delimitada pelas arestas 2, 5, 5, 7 e 7, 2. Né? Esse triângulo aqui, né? Então, isso aqui é uma face do grafo. Tá? Então, tem uma outra face aqui, por exemplo, que é a região delimitada pelos... Esse quadrilátero aqui, né? Pelas arestas 4, 5, 5, 6, 6, 3 e 3, 4. Né? Então, isso aqui é outra face do grafo. Observe que, se eu pensar em uma face como uma região do plano, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque além das faces que a gente enxerga meio logo de cara aqui, né? Esse triângulo, esse quadrilátero, aí tem essa outra aqui, né? Por exemplo, eu posso pensar nessa outra face aqui, né? Tem um outro... Enfim, várias outras aqui. Né? Mas formalmente essa região do plano aqui, externa aqui, também é uma face. Tá? Porque isso aqui também é uma região de R2 delimitada por arestas do grafo. Né? Quais arestas? O contorno do grafo aqui. Né? Se eu pegar esse conjunto de arestas aqui, né? Então essa região externa aqui é uma face também. Tá? Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com a definição matemática do que é uma face. Porque a gente enxerga essas outras faces que estão dentro do desenho planar aqui, mas não pode esquecer da face externa. Tá? Legal, né? Então deixa eu voltar aqui na definição de face. Né? Então a face de um desenho planar de G é uma região conexa de R2 delimitada por arestas de G. Tá? Esse termo conexo aqui não se preocupem tanto. Tá? Que existe essa definição matemática que a gente usa em análise matemática, né, em geometria, né, que é uma região conexa do plano R2. Não se preocupe. É simplesmente imagine que é uma região, né, como um triângulo, um quadrilátero ali, né, ou aquela região da face externa do grafo do slide anterior. Tá? Legal. Aí, uma vez que a gente definiu face, a gente pode definir esse outro conceito importante aqui em planaridade, que é o conceito de grafo dual. Tá? Então, o grafo dual de um desenho planar de G, tá? Então eu tenho um desenho planar de G, né? Eu vou definir o que é o grafo dual desse desenho planar. Ele é um grafo G estrela, tá? Onde os vértices desse grafo G estrela são as faces do grafo original G. Tá? Ou melhor, do desenho do grafo G. Né? O grafo original G não necessariamente tem faces. Né? Faz sentido falar em face do desenho do grafo G. Então, os vértices de G estrela são faces de G e as arestas E estrela aqui do grafo G estrela, né, são quais? Bem, eu tenho uma aresta para cada aresta E do grafo G, tá? Tal que essa aresta ela delimita um par de faces no grafo original. Tá? Então vamos olhar aqui esses desenhos aqui para ficar mais claro. Tá? Vamos considerar que o grafo G é esse grafo azul aqui em cima. Tá? Então a gente fez um desenho do grafo. Né? Vou desenhar o eixo XY aqui só para ter certeza que a gente está falando do desenho do grafo.
né? Então, uma vez que a gente fez o desenho do grafo, a gente tem as faces, né? Então, aí eu tenho, nesse desenho aqui, eu tenho essa face que é esse triângulo, essa face que é esse quadrilátero, essa outra face que é um outro triângulo e essa face externa aqui. Aqui eu fiz um vértice aqui fora, eu coloquei um vértice em vermelho aqui para cada face. Então tem 4 vértices aqui, porque esse grafo tem 4 faces. Tá? Então, para esse desenho do grafo aqui, eu tenho essas 4 faces, né? E a partir disso eu consigo pensar no grafo dual, né? que é esse grafo em vermelho aqui. Tá? Então eu tenho vértices vermelhos aqui, e eu ligo por aresta os vértices tal que as faces da onde eu produzi esses vértices, né, tem uma aresta que delimita elas, né? Por exemplo, a face do quadrado aqui, essa face desse triângulo aqui, é delimitada por essa aresta aqui, certo? Então, eu desenho uma aresta correspondente vermelha aqui, né? Essa face que é o triângulo daqui e a face externa, né? O triângulo e a face externa é delimitado por essas duas arestas aqui, né? Se eu pensar que a face externa é essa região externa toda aqui, vou fazer um rachurado aqui, né? E o triângulo é essa região interna aqui, né? Então, quais arestas estão delimitando o triângulo com a face externa? Essas duas arestas, essa aresta de cima e essa aresta de baixo aqui, né? Então, tem duas arestas delimitando o triângulo com a face externa, então tem duas arestas. Vou colocar uma aresta aqui e mais outra aresta aqui, né? Observe que isso aqui é um multigrafo, tá? Aqui quando a gente fala de dualidade de grafos, em geral a gente tem que lidar com multigrafos, tá? Então, esse é o grafo dual do grafo G, do desenho do grafo G. Observe que se eu tivesse desenhado o meu grafo G azul aqui de uma outra maneira, né? Observe que o grafo é o mesmo, o grafo original, né? Você veja que né, eu tenho aqui um quadrado aqui e 2 triângulos, né? Então aqui também tem um quadrado, eu tenho esse triângulo da direita e esse da esquerda aqui eu desenho ele para dentro, né? E aqui eu tinha desenhado para fora, o desenho de cima, né? O desenho de baixo eu desenho ele para dentro, né? Então observe que esse é um desenho diferente do mesmo grafo, né? Então para esse desenho aqui eu tenho um outro conjunto de faces. Observe que para esse desenho aqui eu tenho essa face aqui que é ela tem 5 vértices, né? Ela tem 5 arestas. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa face de dentro aqui tem 5 arestas, né? Eu tenho uma outra face interna aqui de 3 arestas e uma outra face interna de 3 arestas aqui, né? Então no grafo original eu tinha 2 faces com 3 arestas, né? Mas eu tinha uma de 4 arestas. Então tá diferente a coisa aqui, né? E a face externa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas, né? Enquanto que aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas, tá? Então era diferente a face externa, né, do grafo anterior para esse grafo, melhor, para o desenho anterior para o novo desenho que está aqui embaixo. Então, como o conjunto de faces é diferente, a hora que eu pego o grafo dual desse desenho aqui, vai dar outro grafo, né? Então vocês podem ver que nesse grafo aqui, por exemplo, tem um vértice tem um vértice de grau 5 aqui, né, embaixo aqui, né, tem um vértice de grau 5, tem um vértice de grau 3, aqui tem outro vértice, aqui tem um vértice de grau 5 e um vértice de grau 3, né? Aqui em cima eu tinha um vértice de grau 3, um vértice de grau 4, um vértice de grau 3 e um vértice de grau 5, né? Então você pode ver que são coisas diferentes. Você pode ver que esses grafos duais são diferentes nos dois casos aqui, tá? Legal, né? Então, agora um grafo dual de um desenho planar de um grafo G, né, é dito um grafo dual de G, tá? Então, o grafo dual de um desenho planar de G, então eu tenho o grafo G, eu fiz o desenho planar dele, daí eu peguei o dual, né, eu peguei esse grafo dual do desenho, mas eu chamo também de grafo dual do grafo, tá? Então, isso aqui é bom tomar cuidado aí com essas definições. Tá seguindo aqui então com alguns teoremas sobre dualidade. Tá? São 2 teoremas que a gente vai apresentar aqui e a gente não vai provar, tá? Então a gente não precisa se preocupar com a demonstração deles. Só é importante a gente saber que essas coisas são verdade, tá? Então, um grafo dual de um grafo planar também é planar, tá? Então se eu pego um grafo planar, então eu posso falar do desenho planar dele, e aí eu posso falar do dual, né? Digamos que o grafo é G, eu posso falar do grafo G estrela, que é o dual do G. Esse grafo G estrela também é planar, tá? E o segundo teorema aqui é o seguinte: se G estrela é o dual do grafo G,
Então G isomorfo é um grafo dual de G estrela. Tá? Então a ideia aqui é simplesmente falar que o dual do dual é o próprio grafo. Tá? Tem um certo grafo G, eu pego o dual dele G estrela, e o dual do G estrela é o próprio grafo G. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque um grafo tem vários possíveis duais, né? E aí quando eu pego os duais dele, se eu pego um certo grafo dual dele, também o dual do dual pode ter vários, né, melhor, quando eu pego o dual e eu tenho vários possíveis duais desse dual, né? Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para ir e voltar no mesmo grafo, né? Mas a questão é que existe um grafo, né, dual do dual que é isomorfo ao grafo original, tá? Então essa é a complicação que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Tá? Teorema 91 aqui. Tá? Seja G um desenho planar de um grafo conexo e F é o conjunto de faces de G, então o seguinte é verdade. A quantidade de vértices do grafo mais a quantidade de faces do grafo é igual a quantidade de arestas mais 2. Tá? Talvez vocês lembram dessa forma aqui do ensino médio, né? Só que a gente falava de poliedros. Né? A quantidade de vértices mais a quantidade de faces de um poliedro é igual a quantidade de arestas mais 2. Então, isso era conhecido como fórmula de Euler. Tá? E aqui, né, no caso de grafos, também é conhecido como fórmula de Euler. Tá? Então, vamos provar isso. Tá? Então, a gente vai provar por indução no tamanho do conjunto de faces do grafo G. Tá? Então, no caso base, vamos dizer que esse conjunto de faces tem tamanho 1. Né? Vamos provar que isso é verdade no caso dos grafos em que o tamanho do conjunto de faces é 1. Bem, quais grafos, né, acontece? Para quais grafos isso acontece? Né? Que quando eu desenho ele no plano, só dá uma face. Tá? São as árvores. Né? Isso acontece quando G é uma árvore. Então, se eu desenhar uma árvore no plano, né, como ela não tem um ciclo, né, uma árvore não tem nenhum ciclo, eu não consigo ter nenhuma região delimitada da parte interna e externa do grafo. Né? Então, a região do plano delimitada pelas arestas do grafo, no fim, é todo o plano. Né? Então, só tem a região externa, vamos dizer assim. Né? Então, o meu grafo só tem uma face. Né? E minha árvore pode ter quantos vértices eu quiser. Né? Não precisa ser uma árvore com 1 ou 2 vértices, só pode ser qualquer árvore. Então, se o tamanho do conjunto de faces é 1, né, que é a nossa base aqui, eu sei que meu grafo é uma árvore. E se meu grafo é uma árvore, o que acontece? Né? Eu sei que o tamanho do conjunto de arestas é igual ao tamanho do conjunto de vértices menos 1. Tá? Ok, então eu já tenho a informação de que a quantidade de faces é 1, né? Essa é a base aqui, eu estou assumindo que isso é o caso. Né? E eu sei que o tamanho do conjunto de arestas é o tamanho do conjunto de vértices menos 1. Né? Então vamos substituir aqui na fórmula, né? O tamanho do conjunto de faces é 1. Eu substituo 1 aqui nesse tamanho do conjunto de faces e eu substituo aqui no conjunto de vértices o tamanho do conjunto de vértices menos 1. Né? E a conta fecha. Né? Então, ou seja, a base é verdadeira. Né? No caso em que o conjunto de faces tem tamanho 1, o teorema é verdadeiro. Né? Tamanho de V de G mais tamanho de F de G é igual ao tamanho de G mais 2. Legal, provamos para a base. Vamos provar no caso geral, né? Fazer a indução agora. Hipótese de indução, seja F natural, né? Tal que tamanho de V de G mais tamanho de F de G é igual ao tamanho de E de G mais 2, né? Para um tamanho de conjunto de faces menor ou igual a F. Então aqui a gente vai assumir aqui que, digamos, o teorema é verdade quando o tamanho do conjunto de faces é menor ou igual a F, e a gente vai ter que provar que também é verdade quando o tamanho do conjunto de faces é igual a F mais 1. Tá? Então a gente assume que isso aqui é verdade, né? E a gente o passo aqui vai ser o seguinte, né? Agora vamos supor que o tamanho do conjunto de faces é F mais 1. Tá? E a gente vai ter que provar que é verdade, que essa fórmula aqui de cima, aqui, né? Ela é verdadeira quando o tamanho de F de G é igual a F mais 1. Né? Usando a hipótese de indução, usando o fato de que para um F natural, né, a fórmula é verdadeira quando o tamanho do conjunto de faces é menor ou igual a F. Legal. Agora considere G', o desenho, o seguinte desenho do grafo. Tá? Eu peguei o grafo G, desenhei no plano. Eu sei que G vai ter pelo menos duas faces, né, porque eu já lidei com a base aqui, que é o caso de só tem uma face, eu tenho mais faces. Tá? Então, e eu vou remover uma aresta de G, uma aresta que separa duas faces. Tá? Deixa eu desenhar aqui. Então, eu tenho uma aresta de G, digamos que eu tenho uma face no lado esquerdo aqui, uma face do lado direito. Né? Pode ser que essa aresta aqui que está separando as duas faces não seja a única que separa as duas faces. Pode ser que tenha mais arestas aí. Mas tem pelo menos uma aresta aqui
separando as duas faces e digamos que eu removi essa aresta aqui, né? O que acontece é que essas duas faces se juntam, né? Então, se eu remover uma aresta que separa duas faces, meu novo grafo vai ter uma face a menos. Ele vai ter uma aresta a menos e uma face a menos também. Então, esse meu grafo G' é um novo grafo, né, em que eu removi uma aresta e uma face, né, e por consequência uma face. Né. Só que se ele tem uma face a menos, né, então ele tem F faces. Né, meu grafo G originalmente tinha F mais uma face, meu grafo G tem F faces. Então eu posso usar a hipótese de indução. Né, eu sei que para o meu grafo G', a fórmula aqui é verdadeira. Tamanho de V de G' mais tamanho de F de G' é igual a tamanho D de G' mais 2. Tá? Legal. Então eu sei que isso aqui é verdade. A partir disso aqui, vamos concluir o seguinte. Tá? Então, vamos concluir que essa fórmula aqui, o número 2 aqui, também é verdade. Como é que a gente sabe disso? Bem, o tamanho de V de G' eu posso substituir por tamanho de V de G. Né? Porque no meu grafo G' eu removi uma aresta de G, mas eu não removi nenhum vértice. Né? Então, o conjunto de vértices de G' é igual ao conjunto de vértices de G. Então, o tamanho desses conjuntos são iguais e, portanto, eu posso substituir esse G' aqui por G, né, aqui embaixo. Né? E agora, o conjunto de faces de G', aqui, o tamanho do conjunto de faces de G' na Fórmula 1, eu vou substituir esse valor aqui por o tamanho do conjunto de faces de G menos 1, né? Porque em G' eu tenho uma face a menos, né? Então eu vou substituir esse valor aqui, tamanho do conjunto de faces de G', por tamanho do conjunto de faces de G menos 1. Só que eu passei mais 1 para o lado de lá já. Então na fórmula 2 aqui eu vou ter um tamanho do conjunto de faces de G, né? Menos 1 aqui, eu passo mais 1 para o lado de lá. Legal, né? E aqui eu vou substituir esse tamanho do conjunto de arestas aqui de G', né? Desculpa, o tamanho do conjunto de arestas de G' mais 2 por tamanho do conjunto de vértices de G' mais tamanho do conjunto de faces de G'. Por que é verdade que o tamanho do conjunto de arestas de G' mais 2 é igual ao tamanho do conjunto de faces de vértices de G' mais o tamanho do conjunto de faces de G'? Hipótese de indução. A gente sabe que G' vale o teorema. Então, eu consigo concluir que essa fórmula 2 é verdadeira. Que o tamanho do conjunto de vértices de G mais o tamanho do conjunto de faces de G é igual ao tamanho do conjunto de vértices de G' mais o tamanho do conjunto de faces de G' mais 1. Agora, é o seguinte. Vamos olhar aqui o tamanho do conjunto de faces, ou melhor, o tamanho do conjunto de vértices de G'. A gente tem que é verdade o seguinte, a gente tem essa fórmula aqui, né, antes do igual aqui, né, essa fórmula aqui é verdadeira. Agora vamos trocar esse pedaço aqui. Tamanho do conjunto de vértices de G' mais tamanho do conjunto de faces de G'. Tá? A gente pode trocar isso por o quê? A gente pode trocar por isso aqui, ó. Tamanho do conjunto de arestas de G' mais 2. Certo? Isso também é verdade pela hipótese de indução. A gente está usando a hipótese de indução loucamente aqui, né? Toda hora. Legal, então eu posso trocar esse pedaço aqui por esse pedaço aqui, né? Então agora eu tenho aqui que tamanho, vamos olhar só esse primeiro pedaço aqui, né? Tamanho do conjunto de V mais tamanho do conjunto de vértices de G mais tamanho do conjunto de arestas de G é igual a tamanho do conjunto de arestas de G' mais 2 mais 1. Né? Só que qual que é o tamanho do conjunto de arestas de G'? Ele é o tamanho do conjunto de arestas de G menos 1. Né? Ele tem uma aresta, o G' tem uma aresta menos que G1. Então, se eu trocar esse G' aqui por G, o que acontece é que eu vou ter que trocar o tamanho do conjunto de G' por tamanho do conjunto de G menos 1. Aí eu cancelo com esse mais 1 aqui, né, e obtenho o tamanho do conjunto de G, tamanho do conjunto de arestas de G mais 2. Fica só esse mais 2 aqui, que estava aqui em cima e ele continua aqui embaixo. Tá? E isso prova o teorema, né, porque a gente concluiu aqui que o tamanho do conjunto de vértices de G mais o tamanho do conjunto de faces de G é igual ao tamanho do conjunto de arestas de G mais 2.